Muito bem, intervalo rápido, já estamos de volta, falando aqui dos estúdios do LABIM, Laboratório de Comunicação do Centro Universitário de Votuporanga. E hoje levando ao ar para você, com muito carinho, o programa Empreender Tecnologias. Nosso tema de hoje, gestão da qualidade. E para falar conosco sobre esse tema, professora mestra Edilene Regina Simioli, mestre em Engenharia da Produção pela Universidade Paulista, Unip, graduada em Administração pelo Centro Universitário de Votuporanga, docente dos cursos tecnológicos da casa, avaliadora do MEC e NEP e também consultora de empresas. E a professora doutora Daniele Cristina dos Santos Bofo, graduada em Engenharia Bioquímica pela Escola de Engenharia de Lorena, cursou mestrado em Engenharia e Ciências da Alimentação e o doutorado em Engenharia de Alimentos pela Universidade Estadual Paulista, Unesp. Atualmente coordenadora do Núcleo de Avaliação Institucional da Unifev. Bem, no segundo tempo agora nós ficamos de trazer aí o tema da certificação do Inmetro, mas depois fazemos essa pergunta para você. Como nós tocamos no finalzinho do bloco na questão do ISO 17025, a pergunta é a seguinte: vamos aprofundar um pouco esse tema, não, o que é essa certificação, e saber se ela é compulsória. Com você, Dani. Ô Ramon, hoje, por exemplo, na verdade, vamos começar assim, a certificação 17025, ela é específica para a área de laboratório, claro, para laboratórios de ensaio e calibração. Existe hoje essa norma compulsória para laboratórios que estão vinculados ao Ministério da Agricultura. Então, seja laboratórios de alimentos, laboratórios ligados à parte de semente, até mesmo solos. A parte de água hoje também está sendo um requisito bastante procurado. Então, eles estão sendo obrigados a se adequar junto a essa norma. O que trata? Então, na verdade, tem a parte de gestão, que são os requisitos gerais, que a Edilene também pode tratar um pouco isso junto com a gente, e os requisitos técnicos. Na verdade, a gente quer mostrar para o nosso cliente que ele está recebendo um serviço de qualidade e com confiabilidade de resultado. Então, na hora que a gente faz a implantação dessa ISO no laboratório, a gente pensa, primeiro, no pessoal que está trabalhando, se eles são específicos para aquele serviço, então se tem capacitação, se tem uma formação na área química, né, para trabalhar ali. Então, já trazendo um pouco para a nossa área aqui, os nossos alunos de química estarem envolvidos também nos trabalhos na implantação dessa norma. Engenheiros, né? Claro. Então, agrônomos, né, engenheiro agrônomos. E a gente tem também, além de pensar no pessoal, se ele tem a capacitação para trabalhar naquela área, a gente pensa também as acomodações, como está o laboratório, se está atendendo os requisitos que são importantes de temperatura, local mesmo, se precisa organizar, fechar uma parte do laboratório para não ir contaminação para o outro lado, né? Então a gente observa tudo isso, claro, além de tratar os dados que são fornecidos pelas análises, fazendo uma parte estatística disso para demonstrar que existe confiabilidade naquele resultado. Então, são algumas, é muito bacana isso, mas também traz algumas dificuldades hoje, né, que a gente observa, principalmente no momento da implantação, que os laboratórios têm uma certa dificuldade, principalmente na parte financeira, né? Então, não só os laboratórios, né? Sim. Mas como está sendo hoje um requisito legal, eles estão tendo que se organizar. Claro. Né? E existem, então, vantagens e desvantagens dessa certificação para a empresa, Edilene? Olha, eu diria que as desvantagens são só as questões mesmo de cultura, porque toda vez que você faz um processo de implantação, você mexe em algo que, por exemplo, eu fiz assim a vida toda e agora eu vou ter que mudar por conta de uma exigência normativa. Então, isto gera um certo incômodo.
Sim. Mas eu não posso dizer, eu estaria muito equivocado se eu dissesse que traria alguma desvantagem. Não, eu vejo só vantagens mesmo. O problema, a certificação é uma vantagem, é vantajosa, só que ela tem custo. E talvez esse seja o maior problema e não a desvantagem. Porque você realmente, como uma empresa, você vai ter que destinar algum recurso para esse processo de certificação. Sem dúvida. Porque vem um organismo acreditador para fazer a sua certificação, isso tem um valor. O deslocamento desse auditor depois. Uma consultoria, se você contratar, ela tem um custo. Se você não contratar, você vai fazer por conta, mas mesmo assim você vai deslocar alguém. Claro. Você vai remanejar a sua estrutura de alguma forma, alterar layout, mudar o processo. Toda vez que você muda o processo, o começo até se adaptar àquele novo processo, dá uma perda de produtividade natural, né, para depois se encaixar novamente num ritmo adequado. Então, estas são as maiores dificuldades. Fora que as pessoas acham ainda que sistema ISO é só para cumprir tabela. Porque, como em alguns casos ele é um requisito compulsório, ele é exigido, né? Sim. Como, por exemplo, a Petrobras. Hoje, se você tem uma empresa e você tem um desejo de fornecer para a Petrobras, o primeiro pré-requisito que você vai ter que se adequar é a certificação ISO 9000. Então, ela é um requisito assim, mínimo exigido pela Petrobras para você fornecer para ela. Claro. Então, às vezes a empresa fala, eu vou criar um sistema, só adequar um programa, só para eu poder cumprir com uma exigência de um fornecedor, de um cliente. Então, aí não é legal mesmo. Agora, se a empresa entra com um olhar de organização, de melhoria de processo, aumento de produtividade, só vai ter vantagem. Treinamento de pessoal. Então, assim, principalmente na área que a gente observa de laboratório, são coisas muito minuciosas. Então, às vezes, até o gestor ali, ele não consegue observar que o analista está fazendo alguma coisa errada. Só quando começa a pegar os resultados, treinar, comparar analistas, comparar dados que são obtidos dentro do laboratório com laboratórios de fora, aí consegue observar que está sendo feita alguma coisinha ali que tem que ser ajustada. Então, aí nessa parte a gente também consegue melhoria. Por exemplo, vou dar um exemplo de um cliente, uma indústria que faz trabalho de certificação. Eles tinham um processo produtivo monitorado de uma forma não muito correta. Sim. E eles tinham uma ideia de desperdício, de perda, né, na produção, equiparada a um valor percentual, que eu vou chutar aqui, tá? 8%. Quando nós fizemos o trabalho de implantação e colocamos os pontos de controle no processo, a gente descobriu, e assim, só uma pausa, achando que eles estavam com algum outro problema porque a lucratividade da empresa estava baixa. Quando nós fizemos o trabalho de implantação e começamos a coletar os dados da produção, a gente percebeu que as perdas de processo eram muito maiores do que aquilo que eles monitoravam. E o dinheiro estava indo pelo ralo. O ralo era ali. E com 2 ações pequenas que a gente tomou dentro da empresa, foi assim uma modificação absurda. Nós conseguimos reverter o processo todo de perda que existia ali. Sim. E que hoje, eu vou falar, quase que pagou o meu trabalho, por exemplo, ali. Sim. Com 2 ações pequenas que a gente tomou. Mas muitas vezes eu vejo que o empresário, ele pensa que investir é investir em máquina. Então, eu comprei uma máquina importada que vai aumentar a minha produtividade em X, Y, Z, e que isso é um investimento. Ou se eu fiz um novo galpão, aumentei minha fábrica, ampliei minha frota, então agora eu fiz um investimento. Mas ele ainda não enxerga, parece não perceber mesmo que quando investe em certificação, é um investimento muitíssimo importante, talvez até mais do que você somente aumentar a produção. Porque se as coisas não vão bem, amplia para continuar não indo bem. Não indo bem. E a certificação é um momento muito oportuno para se repensar processo. Sim. Porque é a hora que nós... tanto é que a base de uma certificação, seja ela 17, seja ela 9, 14, é a gestão por processo. Nós discutimos os processos. Tem uma outra empresa que eu faço trabalho, nós nos reunimos constantemente para discutir o que estamos fazendo. São 3 empresas do mesmo grupo que trabalham de formas diferentes, processos idênticos.
Nossa, mas você faz assim, lá eu faço assim, você faz assim. Não, vamos escolher o melhor método. E tem ficado muito bom, porque tem que se discutir. E aí entra a questão da valorização do ser humano. Os processos, quem faz? Quem executa? São as pessoas. E a gente percebe com isso maior envolvimento dos colaboradores. Muito maior. E só com isso a gente já percebe melhoria de produtividade. Demais a conta. Eu entendo assim, que é uma forma de você injetar um novo conhecimento, e esse novo conhecimento traz uma reestruturação da organização, e o empresário, quando ele confia, quando ele aposta, quando ele investe, até sem ter sido uma prática dele mesmo, mas como gestor, mas acabou havendo mudanças positivas na organização. Então o investimento não é perdido, pelo contrário. E ele começa a tomar decisão em cima de fatos, dados reais, porque ainda, infelizmente, existe, principalmente na nossa região, uma dificuldade muito grande de se levantar números, de se conseguir dados reais, confiáveis, indicadores. Sim. Né? E aí, com esses indicadores, que é obrigatório para uma implantação levantar indicadores, ele começa a tomar decisão baseada em fato. Então, os resultados realmente começam a aparecer. Eu estou fazendo algo porque agora eu sei que isso existe. Porque muitas vezes é assim, qual é o seu valor de retrabalho? Qual é o número de valor de retrabalho que você tem na sua organização, Dani? Aí a pessoa fala assim, cerca de... Mais ou menos. Né? Então, é mais ou menos assim, quantos quilos você quer perder? Eu quero perder entre uns 10 e uns 20. Peraí. Fica difícil você dar um plano de ação se você não sabe exatamente o que você quer. Sem dúvida, sem dúvida. Só a indústria pode certificar? Não, de jeito nenhum, né, Dani? Hoje todas as áreas, qualquer segmento, seja indústria, seja comércio, seja prestador de serviço, uma escola, né? Qualquer área, qualquer processo pode ser certificado em qualquer uma dessas normas mais básicas, assim, como a 9.000, 14, 18. Agora, existem as normas específicas, como é o caso da 22, né, Dani? Da 22 também, que é para a área de indústria alimentícia, né? Então, as indústrias, elas exigem a ISO 22000. A gente tem também agora aparecendo no Brasil, a Bom Sucro. A gente está tendo um crescimento muito grande de usinas. Sim. E a União Europeia tem exigido, né, para alguns clientes aqui do Brasil que implante a Bom Sucro, que é um selo de qualidade também. Que, se a gente parar para observar, ela une a ISO 9.000, 14.000, 17.025, a 18.000, ela, né? Tem um pouquinho de cada coisa. Tem um pouquinho de cada coisa, e aí deu-se o nome, então, de Bom Sucro, que mostra a parte de responsabilidade social da empresa, produtividade, também vê a parte de laboratório, de todo o processo, e assim vai. Aquela pergunta, né, que não quer calar, qual a diferença entre a certificação do Inmetro e a certificação de produto? A certificação do Inmetro é uma certificação compulsória. Muitas pessoas não sabem e devem saber, acho que isso é muito importante ressaltar. O Inmetro, ele tem um trabalho muito sólido, muito bom, que é a exigência da certificação compulsória, certificação de produtos em algumas áreas aqui no nosso país. São cerca de 100 produtos que obrigatoriamente devem ser certificados. O que isso significa? Que as empresas que desejam produzir determinado produto devem ter um sistema de gestão mínimo implantado. Esse sistema vai dar algumas garantias de que o produto foi bem selecionado quanto à sua matéria-prima, que seus colaboradores foram treinados, que existem normas e leis específicas para aquele produto. Esse produto deve ser coletado pelo Inmetro e levado para um laboratório específico e testado. Bacana. Lá, alguns testes são executados naquele produto que dizem que ali aqueles ensaios dirão se o produto está ou não adequado para o uso. Se ele cumpre tudo que ele promete. Exato. Isso. Então, por exemplo, hoje, rapidinho, panela de pressão, colchão, berço, ventilador, de gás. Chupeta, tudo que está envolvido para a área assim, infantil, uso de crianças, quase tudo, brinquedo.
Isso tudo tem que ter um selo, churrasqueiras, eu estou falando daquelas que eu lembro que são as que eu mais trabalho. Mas todos esses produtos devem ter um selo do Inmetro. Quando você for comprar um produto desse, compre um produto selado. Isso significa que o produto foi testado. Exato. Uma panela de pressão sem um selo do Inmetro, aquilo pode explodir na sua casa. Se ele está certificado, significa que aquela indústria produz aquele produto com base nos critérios exigidos pelo Instituto, pelo Inmetro. Muito bacana, muito bacana. Eu tenho certeza que, mais uma vez, com a presença de vocês, o programa foi bastante esclarecedor para os nossos telespectadores. Que bom. Agradeço muito sua presença, Edilene, sua presença, Daniela. Eu que agradeço. E aqui a gente vai encerrando mais um programa Empreender Tecnologias. Espero que você em casa tenha gostado e aprendido bastante. Na próxima semana, nós estaremos de volta, trazendo para você os conhecimentos que cada dia mais fazem parte da nossa vida e precisam fazer parte da nossa vida, principalmente profissional. Um abraço, tenha uma ótima semana, até a próxima, se Deus quiser. Tchau!